porque faz parte, né, do pacote, né, dessa novidade que se tem, né, falar sobre esses sentimentos, essas sensações e saber, né, ter conhecimento de causa, né, do que, por que eu vou fazer isso, mas para que me serve tudo isso? Tudo isso é muito importante também, né? O que você fez é fundamental. Não, pera, me explica o que está acontecendo, me dê os nomes, né? Vocês só estão me orientando a fazer, mas eu preciso de ferramenta também, eu preciso de recurso para entender e também fazer parte disso, né? Dessa novidade que nos sobreveio. Então, hoje a gente vai falar sobre diversas coisas, mas principalmente sobre a importância de nós sabermos que nós somos únicos, né? A singularidade. Então a gente vai olhar, não para o diagnóstico, né? Apesar de nós seguirmos ali uma tabela, né, de possíveis comportamentos esperados, né, de acordo com uma idade, nós somos seres únicos, né? E essa singularidade é que nos vai fortalecer. Porque dependendo do hiperfoco, né, é o que a gente vai fortalecer nessa criança, dependendo daquilo que ele tem menos habilidade, aquilo que ele vai precisar de mais suporte. E não necessariamente as crianças, elas são, nós somos iguais aos outros, né? Nós não somos. Então, ter essa ciência da singularidade e esse respeito, né, mútuo sobre você e também sobre o outro é fundamental, né, nesse tratamento, em todo esse processo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vocês já sabem, né? Então, aqui eu só queria dar uma pinceladinha, então, conhecendo um pouquinho do autismo, que hoje é chamado por TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. O autismo, ele é um tratamento, aliás, um transtorno, né, do neurodesenvolvimento de início precoce. Então, quanto mais cedo, né, se observa, e essa é uma preocupação, né, porque a gente vem muito dos achismos, tanto dos profissionais mesmo, dos psiquiatras, aliás, dos pediatras, desculpa, sobre as possíveis comportamentos que a criança pode ou não ter, né? Mas é fundamental que se investigue, né? Desde muito cedo, né? A gente fala sobre esse início precoce até antes dos 3 anos, né? Ou a partir dos 3 anos, né? Para se ter ali um diagnóstico quanto antes, melhor, para se iniciar o tratamento, né? Caracterizado ali, então, por alguns comportamentos, comprometimentos das habilidades sociais, de comunicação e além de comportamentos estereotipados, né? Os níveis desses comportamentos ou desses comprometimentos, eles variam bastante, né? Vocês também já sabem disso, que vai desde indivíduos com DI, né, até com indivíduos com QI dentro do esperado e também que levam a uma vida independente. Então, pode haver, né, ali alguma dificuldade maior, né, uma necessidade de suporte maior ou não, né? Tem pessoas que a gente já conhece que tem tem um transtorno de Asperger também, né? Que também faz parte dessa categoria, que também tem ali a sua autonomia muito mais desenvolvida do que outras crianças. Mas tudo isso vem, né, de um diagnóstico precoce, né? E também dessa autonomia que a pessoa tem e também do conhecimento dos pais, aquilo que a gente vai incentivar, aquilo que a gente vai trazer como ferramenta para que a criança ela tenha, quanto maior, né, conhecimento, até propriamente os pais têm, mais autonomia essa criança vai tendo ao longo da vida, independente ali da idade com que ela é diagnosticada. A gente sabe que quanto mais cedo, melhor, mas ainda assim existe, né, a questão da plasticidade do nosso cérebro, que nos capacita, nos dá a possibilidade, traz pra gente essa esperança de nós termos capacidade de evolução, né, de desenvolvimento em todo o desenvolvimento da nossa vida, tá? Os sintomas, né, eles partem de uma tríade, que a gente vai chamar de disfunção das áreas sociais. Então são propriamente as habilidades, né, de interação social. Tem ali uma certa dificuldade, né, no tato social, não consegue conversar, prefere ficar um pouco mais isolado. Também tem o comprometimento na própria comunicação, seja ela verbal ou não verbal, né, muitas vezes a gente fala, né, o nosso corpo ele também fala. Então tem essa questão da dificuldade muitas vezes de estar dizendo alguma coisa, mas com um tom de voz um pouco diferente, né, ou com, enfim, não tem uma expressão ali, certamente daquilo que nós gostaríamos de dizer, ou daquilo que a pessoa, né, gostaria de dizer, ou na própria linguagem, né, tem esse comprometimento na própria linguagem. Além das disfunções comportamentais, que também tem, né, esses comportamentos estereotipados, que são bem práticos de
né, de pessoas com diagnóstico, principalmente ali no nível 3, né, que tem essa questão. Mas cada criança, né, ou cada pessoa, a gente fala que é única, né, e as suas habilidades, elas podem ser desenvolvidas. Então, a gente não vai focar no diagnóstico, né, nós, principalmente na clínica de psicologia, a gente trabalha com muitos diagnósticos. E a gente não quer rotular as pessoas, né, apesar de você não é, né, você tem. Mas você também tem capacidade de evoluir, desenvolver. Então, a gente trabalha, principalmente com os pais, incentivando a não limitar, nunca limitar, a sempre incentivar, né, a sempre trazer essa palavra de incentivo, né, e o quanto, eu também vou abrir aqui um leque, né, de possibilidades, porque não necessariamente é só para a criança que a gente deve entregar, né, ou olhar com esse olhar positivo, né, mas é criar um ambiente dentro de casa que ela esteja se sentindo suportada para, né, crescer, acreditando que ela pode, né, dependendo do nível, sim, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, mas a ideia é você ser esse suporte para que a criança ela seja o que ela quiser dentro das possibilidades que ela tem, né? Então, acreditar, trazer essa questão do crédito mesmo, né? Ah, você não consegue, mas eu posso te ajudar, né? Não é, você nunca vai conseguir, né? E existem algumas falas, né? Ou alguns manejos que a gente pode trocar aqui hoje que podem auxiliar, né? Nessa criança. Então, não necessariamente a gente precisa trabalhar com mitos, né? Ah, se a criança tem autismo, então todas as crianças elas têm uma inteligência acima da média, né? Ah, é criança autista, então todas são assim. Não, né? Ah, é autista, então é uma criança que só vive isolada. Não, não é. Então a gente precisa prestar muita atenção na singularidade, né? Como que é o seu filho? Como que você é? Né? Porque você diz, nossa, mas como eu? Sou normal. Sim, porque dá para ser. Né? Dentro daquilo que você tinha dificuldade, talvez o diagnóstico, ele pode justificar algumas dificuldades, né? Ai, nossa, eu tinha dificuldade de aprendizado, nossa, eu não conseguia mesmo interagir muito bem, nossa, como eu tinha dificuldade disso, mas o desafio não foi para você uma barreira, né? Descobrir na idade adulta te traz respostas sobre muitos comportamentos ou dificuldades que você já teve, mas te dá a possibilidade também de seguir uma vida não dentro de um rótulo. Ah, agora justifica, então eu vou parar de fazer. Não. Se você já chegou até aqui, você pode muito mais, né? E incentivar os seus filhos também a serem, a fazerem, né? De acordo com aquilo que eles têm capacidade, que eu e você não vamos conhecer. Eu, como profissional, eu não vou rotular, eu não vou limitar. Assim como vocês, mães, né? E pais, que não tem, você não sabe o limite. A nossa plasticidade, ela nos dá possibilidades, né? Ou nos capacita para... Né, que a gente tenha possibilidades de aprendizado e desenvolvimento que, se limitado, não, ela não vai conseguir. Não, aí se é você dizendo. Mas quando a gente dá a oportunidade da criança ser, tentar, né, isso é muito diferente. Isso dá outras possibilidades. Eu trouxe até alguns exemplos aqui de pessoas que foram já diagnosticadas. Não sei se vocês conhecem esses personagens aqui. Mas, por exemplo, né, a Greta... O Elon Musk, que está super em evidência agora, né? E até aquele ator que foi descobrir agora há pouco, quase no final da vida, né? Ele também é diagnosticado, assim, Anthony Hopkins, né? Super, já ganhou até Oscar. Né? Qual que é o limite? E por que nós vamos dar limite? Porque não tem que ter, né? Vai ter ali o seu desafio, sim. Mas a barreira vai vir de mim? A barreira vai vir de você? Não. Nós não temos esse poder sobre, né? Assim como a gente está numa igreja, a gente pode falar de fé, né? Ciência com fé aqui. Porque assim como nós não damos limite ao nosso Deus, a nossa fé ela precisa alcançar isso também, né? E a gente trazer isso para o real, trazer isso para o nosso dia a dia é fundamental, né? A Greta, ela para quem não conhece, ela é uma jovem ativista, né? Ela é muito voltada ali para os movimentos ecológicos, né, muito voltada ali para o meio ambiente. Ela luta muito sobre essa causa, né, pelo mundo. Então, as dificuldades, né, que ela tem, ela fala sobre ter sido diagnosticada com transtorno de Asperger, né, e ela tem sim um pouco mais de autonomia, assim como o Elon Musk, que conta que a dificuldade dele é na comunicação, né? Então não necessariamente aquilo que ele gostaria de dizer ele
conseguia passar tudo aquilo, né? Então, ele sim tem um nível mais leve, né? E essa dificuldade na comunicação, na linguagem dele, trouxe desafios, mas que para ele, como ele tem um hiperfoco nessa questão mesmo de tecnologia, ele focou naquilo que ele era bom, né? Então vamos dar um foco naquilo que eu sou bom, e ele conseguiu se desenvolver, né? Apesar de ter, sim, muitas dificuldades ali no processo. E falando também do ator, né, que ganhou ali como melhor ator no filme O Silêncio dos Inocentes, o Anthony Hopkins. Ele teve o diagnóstico do autismo já com 70 anos. Com 70 anos. Né? Isso justificou para ele. Então, muitas das dificuldades que ele tinha. Né? Poxa, realmente eu não queria estar no meio de todo mundo. Agora eu entendo por quê. Eu não me sentia bem mesmo. Não era uma questão, né, de querer, né? Porque é uma condição. É um olhar da vida, né? E não dizer assim, normal ou anormal, é típico ou atípico, né? Mas dizer que é um funcionamento diferente, é como se fosse uma lente diferente, né? E a gente pode trazer essa leveza mesmo para a vida, né? De como que essa pessoa enxerga a vida, né? É uma lente, e tudo isso capacita, dando possibilidades, né, para as pessoas serem o que elas gostariam de ser, né? Dentro daquilo que elas podem. Não somos nós, né? As pessoas que devem ser suporte ou direcionadoras da vida dessas pessoas, que vamos limitar, né? Mas dentro daquilo que essa pessoa precisa, né, de ser capaz, ele vai encontrar em nós, né? Essa ponte e essa força que a gente, como profissional e principalmente como pai e mãe, que está ali mais presente ainda, tem possibilidade de dar, né? É no dia a dia. Você vai conseguir fugir? Não, não vai. Então a gente vai lidar. Então em algum momento, e principalmente falando sobre família, né, a gente vê casos, né, de famílias que chegam falando assim, eu já tinha ideia, eu já tinha observado, mas aí eu fui falar com o marido, aí o marido, não, é coisa da sua cabeça. Não, para com isso. Quer colocar doença na menina? Para. É frescura, né? Então assim, a gente vem de uma cultura também, de pais que não se tinha tanto acesso mesmo, né, às próprias ciências, né, ou os próprios médicos não buscavam, então tudo se tornava uma frescura. Não, deixa o menino, né, ele é diferente mesmo, não, tá tudo certo. Você também era assim, né? Então tem essa coisa, né, da negação, né, do não quero aceitar, mas eu tô vendo que tá muito diferente do coleguinha, mas eu tô vendo. Então tem a questão da negação, né, e depois do diagnóstico, então eu falo, mas será que esse médico está certo mesmo? Não, mas espera, vou consultar outro. Não, mas será? Dentro, acho que mãe sente, já vê, né? Tinha uma voz que me falava. E a gente, isso é só uma fase, né? Porque depois vem, porque a gente coloca muita expectativa, né? Você comentou que é filho único, poxa, meu primeiro filho. É muita expectativa e a gente tem que lidar com isso, com a frustração mesmo, né? Gera uma tristeza. E tá tudo bem. E a gente precisa olhar para isso, né? E aceitar como é que eu tô. Como é que eu tô lidando com isso aqui agora? Porque a expectativa, ela também precisa mudar. Porque vai ser, sim, diferente. E vai ser como? A gente não vai... Quanto expostos, né, eles vão estar expostos, assim, o limite a gente não vai dar, como a gente já conversou aqui. A gente não vai dar o limite. Mas a gente tem que preparar para, né? A gente não vai super proteger, a gente vai dar esse suporte para que eles tenham autonomia e se sintam seguros. Eu até queria passar aqui uma parte onde a gente tem recebe esse diagnóstico, né? Então são relatos que normalmente, se não estiver acontecendo contigo, já aconteceu, né? Que a gente precisa parar para conversar sobre isso, né? Sobre a necessidade, né, de vocês estarem melhores emocionalmente, né, melhores preparados emocionalmente para serem esse suporte para essas crianças que precisam tanto, né, de um ambiente seguro, né, de um ambiente em que ela consiga ser quem ela é, né, e ter esse desenvolvimento já garantido a partir dele. Normalmente, né, principalmente ali no papel de mãe, a gente vai querer saber, né, falar com diversos profissionais, e sim, é uma equipe multidisciplinar ou multiprofissional mesmo que vai dar esse suporte pra gente,
justamente porque tem questões motoras, né? Tem questões cognitivas, tem questões de linguagem, aprendizado, desenvolvimento, tem muitas questões, né? De emoções, comportamentais, e a gente precisa dar, sim, esse suporte completo para a criança. Normalmente, depois do diagnóstico, o foco é total na criança e os pais acabam esquecendo de si mesmos, né? Então, quando nasce uma criança já é difícil, né? Sem o diagnóstico, né? Sem nenhuma novidade, já é difícil, né? A gente recebia relatos, né, de passou o dia todo, não conseguia nem tomar banho, gente, que absurdo. Ah, mas isso acontece mesmo, né? Porque a criança ocupa literalmente o espaço naquele, principalmente recém-nascidos, né? Sim, nos ocupam, né? E agora lidando com uma criança que é atípica, é pior ainda, porque a irritação é diferente, o sono é diferente, né? E a gente vai tendo que lidar e aprender com tudo isso. Mas é importante olhar também para si, para as suas emoções, para o seu sono, né? Para a sua qualidade de vida, para conseguir ser esse suporte. Normalmente, o funcionamento familiar, ele acaba ficando caótico, porque a comunicação, ela não acontece. A sobrecarga vem para um só. E é importante expor isso, colocar isso na mesa, conversar sobre. Eu não vou dar conta sozinha, eu preciso de você. Dos dois lados eu preciso, né? Seja para mim, seja para a criança. Responsabilizar, precisa conversar, porque senão não dá conta, né? Tem essa questão do luto, como a gente falou, da expectativa que vai mudar. Ah, se um dia você quis que a criança, né, não, quando ele crescer ele vai ser X. Talvez não. Muito provável que não. Como é que a gente vai lidar com isso? Essa expectativa, ela precisa mudar, mas ela precisa ser positiva em toda a jornada. Porque, mais uma vez, a gente não vai limitar, a gente vai incentivar, a gente vai apoiar. Tem a questão de muitos pais entrarem também em depressão, né? E, mais uma vez, né, a gente precisa olhar para si. Porque a questão do choro, por exemplo, né? Ah, eu só sei chorar. Ela pode ser um sinal de que as coisas, elas não estão tão bem assim. E que vai precisar não só chorar, mas precisa falar e cuidar do porquê, né? E a importância da rede de apoio, né? Aqui vocês têm mais de uma pessoa, né? Que vocês podem trocar. Ah, eu estou vendo no curso algo que eu quero trocar com vocês. O que vocês acham? Faz sentido, né? Fazer dessa rede de apoio esse suporte para os pais. O quanto é importante disso, né? E a falta do alinhamento na comunicação, principalmente dentro de casa, isso vai ressoar ou surtir efeito na criança, né? Se em dado momento eu não tinha um diagnóstico, estava tudo bem, mas agora está tudo muito bagunçado, aí eu não sei o que eu faço, aí é uma gritaria, né? O ambiente mudou por minha causa, a criança, não subestime o aprendizado de uma criança. Está sentindo, ele está sabendo o que está acontecendo. Né? E a importância de nós prestarmos atenção. Que tipo de ambiente? Né? Tem paz nesse ambiente? Ou tem discussão? Né? Ou tem gritaria? Ou tem murmuração o tempo inteiro? Aí é por minha causa, né? Porque a criança, ela vai sentindo tudo isso, né? E esse emocional vai ficar coco. E por isso, a importância de nós olharmos para nós. Como que eu estou? Para dar suporte para o outro. O que eu tenho para dar para o outro? A necessidade é muito grande, né? Esse olhar. A gente traz um alerta sobre estudos também que falam que a ansiedade, a depressão, o estresse, né? Essa disfunção familiar e o divórcio são muito mais comuns em famílias com crianças atípicas. Por isso a comunicação, ela precisa sempre ser pauta importante dentro de casa. Eu não vou ficar sentindo sozinha, para que em algum momento eu vou explodir. Não, você não vai explodir. Vamos sentar e conversar. Se você está precisando de suporte e não é dentro de casa, então você vai pegar uma rede de apoio. Oi, mãe. Oi, irmã. Oi, amiga. Estou precisando conversar. Oi, pastora. Vem cá. Precisa da rede de apoio, porque sozinhos nós não vamos dar conta mesmo. Nós não carregamos nossas emoções, inclusive sozinhos. E é por isso que até a oração, ela faz parte também do tratamento. Aqui eu posso falar. Normalmente na clínica eu fico coçando. Ai, pera. Deixa eu falar para você buscar uma igreja também, que você dá uma chorada lá no escuro. Porque é fundamental, né? Não é à toa que a palavra fala, né? Buscar sem cessar, porque é diante de Deus que a gente vai colocar as nossas ansiedades. E o Senhor também usa pessoas.
para nos trazer paz, alívio. Eu quero falar, mas olha, se eu falar, não vou nem acreditar que sou eu. É importante dizer. É importante dizer. Somos instrumentos, né, na mão de Deus. Exatamente, né? E buscar essa pessoa que não vai te julgar, né? Nossa, a irmã tá perturbada, meu Deus, olha o que ela falou. Não, busca essa pessoa que, não, tá tudo bem, eu sou uma parede, pode falar. É importante, porque é importante dizer, não importa o peso que se tenha, você que está sentindo. É você que está sentindo, não é outra pessoa. E olhar para as suas emoções é tão importante quanto parar para cuidar. Porque esse cuidado vai refletir, né? As suas emoções vão refletir nesse cuidado. Aqui a gente passa para falar algumas estratégias, né? Na comunicação, né? Como é que a gente faz? Como é que a mãe faz? E por que é diferente do pai? Então vamos ensinar o pai, né? A ter um pouco mais de paciência. Então, quando for falar, tem que ser... busca falar frases claras, né? Busca falar frases simples. A gente não vai dizer para a criança, né? E muito... o autista, ele tem a questão do sentido literal, né? Então, eu vou entender aquilo que estão me dizendo. Eu vou entender aquilo como uma verdade. Então, a gente não vai falar assim, tá tentando abrir um objeto, por exemplo, e daqui que você não consegue. Não. Porque ele vai entender que ele nunca vai conseguir. Bora fazer junto? Isso, olha, conseguiu. E é muito diferente, né? São frases bem sutis que no dia a dia vai surtir efeito lá na frente, né? Então, a gente vai fazendo. Vamos fazer junto. Não deixa de fazer. Aliás, não deixa que a criança deixe de fazer. Seja suporte. Muitas vezes eu entendo que a gente não tem tempo, que a gente está na correria, né? Eu atendo mães de crianças típicas, que a criança tem quase 9 anos de idade e a mãe coloca a meia, o tênis, eu que coloco a roupa nele para ir para a escola. Por quê? Porque ele é lerdo. Bacana. O que você está ensinando para essa criança? Sou eu que coloco a comida no prato, eu quase dou na boca. Por quê? Porque eu estou com pressa. Bacana. O que você está ensinando para essa criança? Qual é a autonomia que essa criança vai ter? Você não é... Esse aqui não é no seu tempo. Tem um processamento diferente. Se você não conseguir suportar isso, você vai fazer pro resto da vida. Então ele sempre vai ser lerdo. Nunca vai chegar no ponto que você gostaria, porque você não dá nem a chance de tentar. Então, repensar comportamentos, isso para a família é fundamental. E principalmente, né, respeitar a singularidade, respeitar os processos. Isso é muito importante, porque você dá a autonomia. Não prometer algo, né, tem que reforçar positivamente aquilo que os comportamentos desejados, né. Isso é sempre muito importante falando de comportamento, porque vai entender que é o certo, né? Então você reforça positivamente aquilo, né? Você dá tempo para a criança processar as informações, né? O que a gente acabou de falar aqui. E dá visibilidade também para a criança daquilo que realmente vai acontecer. Por exemplo, você vai numa festa de aniversário e vai levar a criança. Vai ser muito legal. Vai ser ótimo para você, você vai curtir muito. De verdade, você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer lá, se vai ser legal. Então, vamos falar a verdade para a criança, né? Lá vai ter bolo, fulano de tal vai estar lá, vai ter brinquedos, se você souber que vai ter. Então, a gente vai poder beber refrigerante, vai ter docinho. Vamos falar a verdade, para não criar uma expectativa diferente daquilo que pode acontecer, né? Tem outros exemplos que a gente pode trazer aqui, por exemplo, prometer algo que você não vai cumprir. Na volta eu te dou uma bala. Beleza, aí passou. Você descredibiliza a tua própria fala. Isso traz uma confusão mental na cabeça da criança gigantesca. Falou que ia fazer, mas não fez. Mas o que é isso? Porque a criança não tem ainda suporte, ou na verdade, estrutura psíquica suficiente para entender que aquilo... ela falou, mas deixou de fazer e tá tudo bem. Não. E principalmente, não minta para a criança. Não mentir é super importante, né, criança? A gente está falando disso numa igreja. Não mentir é importante, né, crente? É importante.
Mas isso traz uma confusão mental muito grande, né? Não responder também pela criança é muito importante. Se a criança não sabe dizer, chega alguém nem sempre assim, oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Não vai falar. A criança vai... o nome dela é Suzana. O nome dela... Não, a gente pode criar formas da criança poder responder. Por exemplo, colocando uma pulseira, ensinando a criança a mostrar, ou um colar. Pode ser uma forma, né, dela conseguir se comportar, ou pelo menos olhar a pessoa, entender que aquele som, né, quer dizer meu nome, mostra a pulseirinha para ela, ou mostra um colar para ela. É uma forma também de estimular um comportamento diferente do que você fazer sempre, você responder sempre, né, mas você estimula, olha no rosto dele, olha para ele e mostra o colar. Então você está estimulando um comportamento que pode ser que isso vai trazer ainda mais crédito, mais segurança para essa criança e autonomia. Para eu finalizar aqui minha fala, a gente vai falar sobre 3 conselhos que os pacientes eles me escutam muito sobre isso, né? A importância de fazer exercícios físicos, você estar pronto e preparado para. Senhor, não tenho tempo. Por que eu tenho que fazer exercício físico? Esse é o tempo para você refrigerar a sua mente. Exercício físico a gente não está falando só de massa muscular, né? Tornear em um tanquinho. Nossa, eu vou ficar muito bombadona. Uau, não. Isso faz bem para o seu cérebro. Faz bem para a sua saúde emocional. Faz bem para a sua psique. Você coloca outros tipos de hormônio em ação enquanto você está fazendo exercício. E isso, toda a descarga de adrenalina, né, que você tem ali no dia a dia, ou de estresse, na verdade, né, do dia a dia, a adrenalina ela bota para fora de forma que te traz saúde. Saúde. Então pensa na sua saúde e vamos fazer uma caminhada 30 minutos por dia. Vamos pensar na sua saúde. Não, essa daqui vai ser por mim, eu preciso, né? Então 30 minutinhos aqui. Vou colocar aqui na televisão, no YouTube aqui. Vou colocar um vídeo, bumbum na nuca. Vou fazer agachamento aqui até que chega. Alguma coisa tem que fazer. Para gastar energia, para colocar o estresse para fora, fazer alguma coisa por você. O que eu estou fazendo? 30 minutos de exercício todo dia. O que são 30 minutos na nossa agenda? Vai. São 30 minutos. A gente consegue. Consegue. A gente consegue. Conhecimento para pais irresponsáveis ou mesmo cuidadores. O conhecimento é fundamental, porque tira toda a nossa insegurança, nos dá autonomia, nos dá autoridade sobre aquilo que estão propondo. Eu já li sobre, bacana, essa intervenção é boa mesmo. Vou conversar com a psicopedagoga, eu que vou falar com o pediatra sobre uma possibilidade de intervenção, o que ele acha de um encaminhamento para tal profissional, porque eu li, eu conheço, né, eu tenho ferramentas para também sugerir, porque eu sou parte disso. Fazer parte do processo não é você aceitar tudo de todos, né? Porque não necessariamente todas as pessoas estão prontas e preparadas como nós já sabemos, né? Vou falar com um professor, vou mandar um link aqui de um vídeo bem interessante. Por quê? Porque vai fazer melhor para o meu filho naquele momento ali da sala de aula. É desafiador? Pode ser desafiador. Mas você está sugerindo, você tem o conhecimento para. E é muito diferente de você só ouvir indicações daquilo que você, eu acho, né? Por quê? Porque o médico mandou. Mas é diferente de você ter autoridade sobre aquilo que você também tem conhecimento. Então, busque conhecimento. Busque partilhar também conhecimento. Isso a partir das redes de apoio. Então, se você... A rede de apoio é muito importante em todos os sentidos da vida, né? Porque a gente não passa uma crise só, né? A gente não tem um problema só. Deus é maravilhoso. Ele manda vários desafios. Vários desafios. E é disso que a gente vive. Não é um só. Então a rede de apoio é fundamental. Para rir, para chorar, para buscar indicação. Me indica. Falar faz bem. E na clínica, né? O que a gente trabalha os pais? Essa questão mesmo. Dos pensamentos que sobrevêm.
Que desafio é esse que me sobreveio? Me conta mais sobre isso. Vamos falar sobre isso? Porque o falar, quando você também fala, você também está se curando. Você está colocando para fora sentimento daquilo que você está guardando. Não posso falar sobre isso. Ai, meu filho, imagina. Mas só Deus sabe como é que está aí por dentro. E o falar é terapêutico. Eu sou suspeita por isso. Uma terapeuta falando, tá vendendo o jabá dela. Mas é disso que a gente fala. Na oração, você também tem esse suporte. Orar sem cessar. Busca a rede de apoio. Busca o seu coleguinha. Busca a amiga. Puxa a mãe. Reunião com a pastora. Oi, pastor, preciso de meia horinha. E marca a terapia também. Faz bem. Falar com uma pessoa totalmente neutra. Não sabe nada da sua vida. Não sabe de onde você veio. E a ideia é você se abrir. Ser transparente. Tem ali uma pessoa que não vai te julgar, mas está ali para analisar aquilo que você está trazendo, para te acalmar, para te trazer mais conhecimento sobre você mesmo. Não vai resolver seus problemas, também não vai dar dinheiro, não dou dinheiro. Não resolve o problema no sentido de te apontar aquilo que você precisa fazer, mas dentro de você, a gente vai buscar recurso, a gente vai fortalecer aquilo de conhecimento que você já tem, trazendo ainda mais conhecimento para empoderar você a ser aquilo que você tem que ser, a ser a resposta para dentro do seu lar, que você precisa ser, a ter recurso emocional para lidar com essas situações sem entrar em crise. Não espere chegar a uma crise para buscar ajuda. Não espera. É importante falar. E não se julgue por isso, não se julgue pelos sentimentos ou pelas sensações. Ai, nossa, não quero nem pensar nisso. Não, pensa. Pensa sobre isso. Pensa o porquê que você está pensando sobre isso. E a partir disso você vai fazer o quê? Nós servimos a um Deus que nos chama para culto racional. E diante disso, não é viver uma vida de forma, deixa a vida me levar. Não, bora pensar no que nós estamos fazendo. E bora refletir sobre. E chama Ele. De vez em quando, eu conversando com algumas amigas, eu falo, nossa, o problema aí tá chato. Joga pra Deus. Joga pra Deus. É isso, você ora. Você conta com aquele que pode resolver também todos os seus problemas. Né? E mediante a isso, conta também com os recursos que Ele já deixou aqui, para te ajudar nesse processo.